Olá! Este vídeo é como se fosse uma continuação do vídeo anterior, onde eu falo sobre dinheiro, sobre a ideia de que ter dinheiro é bom. Aí você acaba pensando assim, poxa, então onde fica o ser? O ser fica junto com o ter, porque nós somos seres espirituais e seres materiais. Nós somos matéria, ok? E dinheiro é emocional. Então ele é uma coisa delicada, porque cada um tem um sentir sobre o ter dinheiro. O que a gente aprende muito na nossa infância, até os 7 anos, fica muito gravado no nosso subconsciente. E a gente traz isso para a vida toda e acaba não reformulando as nossas ideias. E até os 7 anos, a gente escuta muita coisa. De repente, os seus cuidadores, seu pai, sua mãe, vós, não chegaram e falaram para você assim, olha, os ricos não prestam, tá? Dinheiro é do mal. Mas eles conversando entre eles, você acaba pegando e escutando isso. Eu sei porque eu lembro nitidamente de ouvir meu pai falar isso, que os ricos não prestavam. Mas isso eu acredito que chega às vezes a ser uma desculpa, porque você não conseguiu atingir o que você queria, então você fala mal, que fica mais tranquilo. Bom, então eles não prestam, então tudo bem, então eu presto. Nem sempre, né? Como eu falei no outro vídeo anterior, nem sempre só por tu não ter dinheiro tu vai ser bom. Então, assim, eles conversam sobre a falta do dinheiro, acabam às vezes discutindo sobre falta de dinheiro, que precisa pagar isso, pagar aquilo, comprar isso, comprar aquilo. E você, quando criança, vai absorvendo tudo isso e vai pensando que o dinheiro é mal, porque você não tem como ponderar essas ideias ainda, você é muito pequeno para pensar sobre isso. E acaba pensando que o dinheiro que é o mal, acaba acreditando nessa verdade. Mas na verdade ele traz muito alívio para muitas coisas e para muitas famílias. A gente vê como os casais acabam às vezes brigando por falta de dinheiro, né? E como às vezes precisa comprar o remédio, precisa ter as coisas e acaba ficando difícil e acaba tendo aquela discussão, mas isso não tem nada a ver com o dinheiro em si, tem a ver com a falta dele. Como eles brincam, né? O dinheiro não é problema, né? O dinheiro é a solução. Sim, muita gente pensa que ele é a solução, mas também não é só isso. Ele não é a solução para tudo. Claro que não, porque você tem que ser para ter. Aí entra ser para ter. Você tem que ser uma pessoa que tenha já mudado esses padrões. Primeiramente, enquanto você criticar, você não vai ter aquilo que você critica. Você vai precisar trabalhar muito o teu emocional sobre o dinheiro. E não é tão fácil quanto só falar assim, né? Mas, como eu estou aprendendo de uma comunidade que eu estou fazendo parte, parece uma coisa meio que de seita, né? Comunidade que eu estou fazendo parte. Mas enfim, de uma filosofia de vida em que não precisa ser fácil, mas tem que ser feito. Então, não estou dizendo que é fácil mudar esses padrões. Para isso, tem os terapeutas, tem os psicólogos, tem livros, inclusive tem até um livro que eu não lembro o autor agora, mas é O Dinheiro Emocional. Você se evoluir, né? Que é uma da proposta do canal, você evoluindo, você vai prosperando automaticamente, isso é fato. Então, como eu falei no vídeo anterior também, sim, se você nem consegue evoluir, se você não tem o mínimo do básico, nem para comprar um livro, né? Então é complicado, tem que se ajudar muito para poder chegar e conseguir evoluir. Evoluir, né? Para ser, para ter. E saber que pequenas mudanças trazem grandes resultados. De repente, você começar com uma mudança pequena, começar a olhar os padrões que eu falei,
Realmente, eu conheço pessoas que são ricas e são boas, e conheço pessoas também que são mais pobres e também não são tão boas ou são boas. Aí a questão não é ser boa ou não ser boa, é que você tem que analisar que sim, que tem ricos que são bons e que tem pobres que não são bons. Ao contrário também é fato. Mas isso você tem que começar a fazer uma mudança, um padrão que é de comportamento para você começar a ver diferente, para você poder ir evoluindo aos poucos para chegar a um patamar mais elevado de consciência, de entendimento e fazer essas pequenas mudanças no seu dia a dia que vão dar grandes resultados na sua vida. E é um assunto muito extenso, tá? Talvez eu faça mais vídeos sobre isso, porque senão ficam vídeos muito compridos, né? Muito longos. E assim, ele é muito importante a gente entendendo pouquinhas coisas, que quando você vê, você já está com um padrão mais elevado de consciência, mais próspero, mais feliz, mais saudável, mais tudo. Sim, porque quando você evolui, não é só o financeiro que evolui tudo junto. Evolui a sua felicidade, a sua saúde, os seus relacionamentos. E tudo vai fluindo com mais leveza e naturalidade. E por hoje é isto. Quem gostou, deixe seu joinha, seu like. E muito obrigada!